Paz, muita paz. Como é que você se encontra? Como está seu coração? Nós vamos meditar hoje na palavra de Deus, no livro de Êxodo, capítulo 35. Todos nós temos alguma habilidade, temos talentos naturais. Por exemplo, tem pessoas que têm capacidades musicais, tem pessoas que têm habilidades esportivas. Mas hoje nós vamos falar de uma outra capacitação, capacitação sobrenatural. Para o trabalho espiritual, o trabalho que fazemos para Deus, somente Deus pode nos capacitar. Capacitação sobrenatural. Todo o livro de Êxodo nós vemos o povo de Deus caminhando com mão forte de Deus, libertando ali do Egito, e Deus usando o servo dele, Moisés. E a gente vê que sobre ele há um poder sobrenatural, porque eu creio que nenhuma pessoa, humanamente falando, suportaria tudo o que ele passou. E Deus então começa a dar toda a direção para que fossem feitos os elementos que seriam usados no tabernáculo. Muitas coisas, muitos detalhes. Deus fala tudo, a maneira de cortar, qual o material a ser usado, o desenho. E é uma coisa assim tão fantástica que ao ler tudo isso eu fico imaginando como que uma pessoa normal conseguiria entender e executar aquela obra. Mas nós vamos ver que foi Deus que trouxe essa capacitação sobrenatural. E a pergunta é, como funciona essa capacitação? Aqui em Êxodo 35, a partir do verso 30, nós vamos ler 5 versículos e depois nós vamos pensar um pouquinho nessa capacitação divina. A partir do verso 30, Êxodo 35. Disse Moisés aos filhos de Israel: Eis que o Senhor chamou pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E o Espírito de Deus o encheu de habilidade, inteligência e conhecimento em todo o artifício, e para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata, em bronze, e para lapidação de pedras de engaste, e para entalho de madeira, e para toda sorte de lavores. Também lhe dispôs o coração para ensinar a outrem. A ele e a Aholiabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan. Encheu-os de habilidade para fazer toda a obra de mestre, até a mais engenhosa, e do bordador de estofo azul, em púrpura, em carmesim, em linho fino, e a do tecelão, sim, toda sorte de obra e a elaborar desenhos. Que texto tremendo, que coisa maravilhosa, como nós temos tanto para aprender aqui nessa palavra. Então, como funciona essa capacitação divina? A primeira coisa é que Deus é quem chama, e Deus chamou pelo nome. Ali no verso 30 diz: Eis que o Senhor chamou pelo nome a Bezalel. Deu toda a direção, filho, neto e da tribo em que ele pertencia. O nome Bezalel significa a sombra de Deus, ou seja, debaixo da proteção de Deus. Deus, ele chama quem ele quer. E a capacitação não é por causa de uma inteligência, de uma capacitação natural, mas é Deus quem vai capacitar. E ele escolhe. Ele é quem olha
para a vida da pessoa e ele é quem decide. Vou trabalhar, vou usar, vou capacitar determinada pessoa. Nós vivemos em dias onde a voluntariedade, o trabalho voluntário é tão requisitado, né? Quem tem disposição, quem gostaria de fazer isso e etc, etc. Mas no trabalho de Deus não funciona assim. Também lembramos que Jesus, depois de passar uma noite toda, uma madrugada todinha em oração, ele, debaixo da direção de Deus, escolheu a 12 para serem apóstolos. Ele escolhe, Deus escolhe. A segunda coisa que percebemos aqui é que o Espírito de Deus, que é o Espírito do próprio Deus, é quem encheu esse homem. A capacitação, então, ela é sobrenatural e ela é vinda totalmente da parte de Deus. No verso 31 diz, e o Espírito de Deus o encheu a Bezalel. O encheu de... Nós vamos ver aqui o que Deus tem para esse homem, para que esse homem possa executar a tarefa de Deus. O encheu, e primeira coisa, de habilidade. Não é a habilidade que Bezalel tinha, não é uma habilidade natural. Sabe, muitas vezes, dentro da igreja, as pessoas agem baseadas nessa habilidade. Ah, você sabe tocar um instrumento, ah, você vai fazer parte do louvor. Ah, você é professor, professora do ensino secular, ah, então você vai dar aula para as crianças. No reino de Deus não funciona assim. Muitas vezes aquele que é menos capacitado humanamente falando é aquele que Deus chama. É aquele que Deus escolhe. Por quê? Porque daí o reconhecimento não vai para a pessoa. O reconhecimento vai para quem fez aquela pessoa capaz. Então, primeira coisa, o Espírito de Deus encheu Bezalel de habilidade. A segunda coisa, inteligência. Ou seja, entendimento, compreensão, percepção. O Espírito de Deus capacitou a Bezalel com inteligência. Há inteligência humana? Sim, há. Nós podemos estudar, nós podemos fazer cursos, nós podemos aprender coisas, nós podemos alargar a nossa inteligência. Mas a inteligência usada para o reino de Deus, para o serviço cristão, é a inteligência dada pelo Espírito Santo. Não é inteligência humana. A nossa inteligência humana ela é maravilhosa, mas ela é limitada. A inteligência de Deus, o nosso Deus é criativo. E por isso, o Espírito também encheu a Bezalel com inteligência. E a terceira coisa, conhecimento. Podia ser traduzido por sabedoria. Porque imagina tanto material, tanta instrução, tantos detalhes. Normalmente, quando a gente faz essas coisas, esses trabalhos, a gente sempre coloca um pouquinho da gente, não é verdade? Ah, eu acho que assim vai ficar melhor. Ah, e se fizer desse jeito? Ah, eu tenho mais facilidade assim. Mas quando o Espírito Santo, quando Deus nos chama para a obra, Ele também dá a sabedoria, Ele dá o conhecimento. Porque tem que ser feito da maneira de Deus, no tempo de Deus. Isso é tremendo. E aqui diz assim, encheu de habilidade, inteligência, conhecimento em todo o artifício. Ou seja, essa palavra artifício, em toda ocupação, em todo trabalho, em todo negócio, em toda obra, todo serviço a ser feito. Todo serviço. Não é? Por mais que a gente tenha habilidades, chega um momento que a gente é limitado, que a gente não consegue. Mas quando a capacitação vem de Deus, é para toda a obra. Isso me gera um pouco de espanto, mas por outro lado, a paz invade meu coração.
Aquilo que fazemos na carne é carne. Aquilo que fazemos pelo Espírito de Deus é de Deus. E aqui fica muito claro. Deus chamou pelo nome. Deus escolheu. Deus capacitou. O Espírito Santo encheu a Bezalel. A terceira coisa que nós vemos é o trabalho. Qual que é o serviço a ser feito? Verso 32. Para quê que o Espírito Santo encheu aquele homem? Para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata, em bronze, e para lapidação de pedras, engaste, e para entalho de madeira, e para toda sorte de lavores. Todo o trabalho. A capacitação foi total. E Deus capacita, e Deus também indica qual o trabalho a ser feito. A Bezalel não ficou ali a meu prazer, né? Ah, eu vou fazer isso. Ah, eu vou usar isso. Não, Deus mostra tudo. O nosso Deus é um Deus que nos acolhe em tudo. Tudo aquilo que nós precisamos. Todo o trabalho. E a última coisa que nós vamos ver, no verso 34, é um trabalho também de cooperação, de colaboração. Também lhe dispôs o coração daquele homem para ensinar a outra pessoa. Isso é maravilhoso. Muitas vezes a pessoa sabe fazer, mas ela não tem disposição. Ela não sabe como ensinar outra pessoa, aí ela fica sobrecarregada. E aqui o próprio Espírito dispôs o coração daquele homem para que ensinasse a outra pessoa, para que pudesse somar ali nesse trabalho. Eu vejo isso, amados, como algo que deve sossegar, aquietar nosso coração. Deus, Ele nos chama, mas Ele também nos capacita. Ele não vai cobrar de nós aquilo pelo qual Ele não nos capacitou a fazer. Então eu tenho que entender, eu tenho que buscar esse Deus, eu tenho que ouvir esse Deus me chamando, me comissionando, me dando uma tarefa, me capacitando. E também eu tenho que estar aberto, meu coração aberto, para que Deus possa me usar, se for da vontade dEle, para treinar outras pessoas. Quando nós olhamos tudo isso, nós vemos que Jesus, assim como Bezalel, Jesus também se submeteu. Jesus foi enviado. Deus amou o mundo que enviou o seu Filho Jesus. O Espírito Santo estava sobre Jesus, pelo que ungiu, o capacitou. Para quê? Deus deu a obra. E Jesus veio e a tarefa principal, creio eu, foi ensinar, treinar outras pessoas para darem continuidade ao seu serviço. Você sabe qual é a capacitação que Deus tem te dado? Você tem ouvido o chamado de Deus, a direção de Deus, a missão de Deus para a sua vida? Jesus disse assim em Atos 1:8, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E aí então vem a missão, vem o trabalho, ser testemunha, falar do reino de Deus, pregar o evangelho do reino, curar enfermos, libertar os cativos, dar vista aos cegos, ressuscitar os mortos, pregar e ensinar esse evangelho, essa boa notícia, mas tudo debaixo da capacitação do poder do Espírito Santo. Muitas pessoas acabam se frustrando, acabam desanimando porque tentam fazer a obra de Deus no poder e na força humana. Primeira coisa que precisamos é silenciar as vozes, silenciar a nossa alma, o nosso coração e ouvir Deus. Precisamos dessa capacitação do Espírito Santo
Precisamos disponibilizar as nossas vidas para esse trabalho maravilhoso. A Bíblia deixa claro que o corpo de Cristo, a igreja, ela é formada de muitos membros, como um corpo natural, e cada membro tem a sua função. E nós precisamos encontrar qual é a nossa função, qual é o nosso chamado para exercer a função que Deus nos capacita. Que a gente possa ser quebrantado, submisso à voz de Deus, ao Espírito de Deus, e entender que em nós mesmos nós não temos habilidade, inteligência, conhecimento para executar aquilo que Deus quer fazer através de nós. Por isso, antes, a obra de Deus é em nós. Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor nos conhece pelo nosso nome e o Senhor nos chama pelo nosso nome. E o Senhor também nos capacita e o Senhor mostra o que fazer, qual a missão, qual a obra que o Senhor deseja que realizemos. Capacita-nos, Senhor, Espírito Santo de Deus, o Senhor que habita em nós. Forma Cristo Jesus em nós. Dá-nos o poder, o dunamis, dá-nos a autoridade, a exousia, para que possamos colocar em prática. Senhor Deus, vemos a tarefa desse homem aqui, uma tarefa tão grandiosa, mas o Senhor o capacitou e ele correspondeu, ele fez, porque o teu Espírito Santo é o Espírito capacitador. Faz isso conosco. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Um forte abraço. Deus te abençoe. Seja capacitado pelo Espírito de Deus, em nome de Jesus. Amém.